Fala, Flavinho. Beleza, irmão? Então, vou compartilhar contigo aqui algo interessante que eu estou estudando aqui, no que eu te falei em relação às cartas ao Apocalipse. E eu sentei aqui tem uns 15, acho que uns 15 minutos, ou até menos, e orei, né, para que o Espírito Santo pudesse me revelar algo que eu ainda não tivesse ouvido, que ainda não foi falado da igreja, ou que ainda não foi revelado para a igreja, uma revelação diferente. Não sei se já é isso, não sei, eu ainda não ouvi isso em algum lugar, não sei se você já ouviu. Mas é interessante que quando você une as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas das 7 igrejas, ela tem algo entre as linhas, sabe? Algo ali que não tá muito claro, algo que tá ali, tá entrelaçado, que você só vai entender quando você une as 7. E foi isso que eu fiz agora. Então eu vou começar, eu fiz algumas anotações aqui, eu uni as 7 igrejas em relação ao que Deus diz que vai fazer com quem vencer, né? A revelação que João teve, aí Deus vai falando ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, e algo interessante me saltou aos olhos, que ele não repetiu promessa a nenhuma das 7 igrejas. As 7 igrejas ele falou algo diferente, e o que me chamou a atenção foi isso, porque como que para uma igreja ele vai dar um nome novo. Vê se você consegue compreender. Como que para uma igreja ele vai dar um nome novo? Como que para outra igreja ele vai dar uma veste branca? Como que para outra igreja ele vai dar autoridade? Como que para outra igreja vai virar coluna no santuário de Deus? Tá entendendo? Então foram promessas separadas para 7 igrejas. Só que eu unifiquei todas elas, porque eu não vi sentido em ter todas essas promessas, sendo que a igreja é uma só, o corpo é um só e o cabeça é Cristo. Então isso ficou meio confuso, então eu uni. E quando eu uni, olha o que acontece. Ele fala, aquele que vencer, ele começa, né? Primeiro ele fala, contra ti, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Primeiro eu vou falar aquele que vencer. Lá no final de todas as cartas ele fala, aquele que vencer, aí ele começa. Aí ele fala na primeira igreja, ele fala assim, ó, vou ler. Não vou ler porque vai ficar muito longo e o vídeo vai ficar muito longo, talvez fique um pouco cansativo, mas vamos lá. Depois você lê aquele que vencer. Aí ele fala assim, ó, vai comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. Isso é para a primeira igreja. Aí ele continua, não vai sofrer a segunda morte. Ou seja, aqui já tem algo interessante que já me chamou a atenção e tipo assim, cara, peraí, é uma promessa só. Não são várias promessas para 7 igrejas diferentes, é uma promessa só para toda a igreja. E depois, quando eu vier na parte do eu tenho contra ti, você vai entender o que eu tô dizendo, se é que você já não entendeu. Vamos lá. Vou repetir. Vai comer da árvore da vida que está no jardim de Deus. Não vai sofrer a segunda morte. Lá em Gênesis ele fala que aquele que comesse do fruto da árvore do meio do jardim não morreria. Então aqui ele já está dando uma promessa, que ele vai te dar a árvore desse fruto, o fruto dessa árvore, e você não vai morrer. Então você já viu que é uma promessa ligada na outra. Vamos lá, vamos adiante. Receberá o maná escondido. Receberá também uma pedra branca com um novo nome, escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Tá vendo como tá uma promessa ligada na outra? E é uma promessa continuidade da outra. Receberá autoridade sobre as nações. Receberá a mesma autoridade que Jesus. Receberá também a estrela da manhã. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais terá o seu nome apagado do livro da vida. Será reconhecido diante de Deus e dos homens. Se tornará uma coluna no santuário de Deus. Receberá uma marca com o nome de Deus e da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Aí no texto ele fala que desce do céu. Não é essa Jerusalém que nós conhecemos, é a Jerusalém celestial.
se sentará como Senhor em seu trono. Ou seja, está falando que vai sentar com Jesus no trono dele, não num outro trono. Ou como aquela mãe perguntou: Senhor, eu tenho 2 filhos, quando eles forem para a glória, será que um pode se sentar à sua esquerda, outro à direita? A promessa dele é muito mais além. A promessa dele diz que nós vamos nos assentar, que a igreja vai se assentar no trono dele, no trono que ele está. Entendeu? Como uma promessa está ligada na outra? Agora eu vou falar unindo elas. Vai comer da árvore do fruto que está no jardim, da árvore da vida que está no jardim. Ou seja, quem come desse fruto da árvore da vida não morre. É a segunda promessa, não vai sofrer a segunda morte. Ou seja, você não sofre a segunda morte. Receberá o maná escondido. Qual é esse maná escondido? É algo que a gente pode refletir para um próximo estudo. Receberá também uma pedra branca com um novo nome escrito. Lá na frente ele vai falar que o seu nome não vai mais ser... o seu nome não vai ser tirado do livro da vida. Ou seja, nós podemos ter o nosso nome hoje, o nosso nome que usamos, riscado do livro da vida. Mas o novo nome que você receber, esse nome não será mais riscado do livro da vida. E esse nome vai ser reconhecido apenas por quem recebe. Ou seja, eu não vou chegar no céu, eu não vou conhecer Abraão como Abraão, porque ele não vai ser mais Abraão. Vai receber autoridade sobre todas as nações. A única pessoa que recebeu autoridade sobre todas as nações foi Jesus. E daqui em diante, ele vai nos igualando a ele. Ele vai nos colocando na mesma posição que ele. Isso que me chama muita atenção. Ele fala: receberá autoridade sobre as nações, receberá a mesma autoridade que Jesus. Ele fala no texto. Receberá também a estrela da manhã. O vencedor será igualmente a Jesus vestido de branco. Jamais terá o seu nome apagado do livro da vida. Será reconhecido diante de Deus e dos homens. Jesus foi reconhecido diante de Deus e dos homens ao ser pendurado na cruz. Se tornará uma coluna no santuário de Deus. Jesus é uma coluna no santuário de Deus. Receberá a marca com o nome de Deus e da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. E por fim se assentará. Tá? Essa parte ficou clara para você? Tem dúvida? Porque agora vai vir a pedreira. Vou te mandar.